Muito bom dia, amigos do Facebook. Estamos chegando mais uma vez com o programa Aldeia Felicidade. Hoje, especial, eu, a Neivane e o Sidney falaremos um pouco sobre o véu do esquecimento. Esquecimento do passado. Por que é tão útil? Porque é uma demonstração de amor muito grande de Deus por cada um de nós, do nosso Criador absoluto. Não é, Neivane? É isso aí. Estamos aqui cedinho. Bom dia, Fefe. Bom dia. A primeira que está entrando, né? Meu irmão Ofélio, Cláudio, um beijo grande. Viviane também. É um prazer estar com vocês. Já tem mais gente ali, mas a gente ainda não viu os outros. Muito obrigada pela audiência, né? Ótimo domingo, a Ofélia está desejando. A Viviane também, bom dia. Bom dia. Vamos convidar pessoas, porque é nisso que consiste. Compartilhem. Isso, vamos compartilhar. Nós somos um bloco de energia. Quanto mais compartilharmos o amor, mais amor receberemos, não é, Cid? É isso aí. Um bom dia a todos. Convidamos todos vocês, então, para participar desse programa tão importante e esclarecedor. Então, vai valer a pena ouvir. Hoje, daí, nós vamos compreender por que da importância de nós não lembrarmos nada das vidas anteriores. Qual que é a importância disso? E ali, sim, também é uma grande prova de amor de Deus para com nós, seus filhos. Exatamente. Vamos nessa que vai ser muito show de bola. 8 horas em ponto e o programa Aldeia Felicidade está começando. A Carminha também, bom dia. Carminha né? Pereira, Isso. obrigado por estar conosco. Já vamos começar. Os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz. A abertura no seu também é lar. muito especial. Bom dia, um ótimo domingo para todos. Sei, Carminha. Luiz Gadotti, também sempre conosco. Nosso agradecimento. Você está entrando na Aldeia Felicidade. O Newton. Conhecendo e Newton, vivendo os também sempre potenciais conosco. do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Ela e a Cátia Olha o conversando seu sobre isso. alcance. Véu do esquecimento, Você legal. merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Sig Guibin, lá em Dayão. Beijo, Sig. Vimos Fighters, lá em Salete. Ivo, saudade do amigo. E embaixo também. Bom dia. Durvalino Dias, Também, Dorvalinho. obrigado por essa embaixo. companhia tão especial. Bom dia, Sig. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. André Luiz, por Chico Xavier, do livro Sinal Verde. Nossa saudação a você, querido ouvinte aqui da Trentina FM 98,3. A você, nossa querida ouvinte. A vocês, amigos do Facebook que nos acompanham nesse momento e ao vivo, o nosso agradecimento. Estamos chegando com aquela alegria, aquela vontade de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. Você que nos acompanha aqui da nossa região, muito bom dia. Você que nos acompanha através da grande rede, muito bom dia. Bom dia, flor do dia. O programa Aldeia Felicidade hoje é especial. O nosso debate. Faríamos esse programa domingo passado, sempre o último domingo de cada mês, né? Não foi possível nos encontrarmos. Faremos hoje, então, e falando sobre uma matéria muito importante para todos nós. Por que esquecemos das encarnações anteriores? Por que temos, às vezes, só leves reminiscências sobre o que nós fizemos nas últimas 500, 600, 1000 encarnações? Muito bom dia, Neivane. Bom dia, flores do dia. A gente já falou antes, mas vamos
agora também para os ouvintes da rádio. E para quem está entrando agora, então, bom dia, fiquem conosco. Vai ser essa hora, esperemos que possamos aproveitar bastante esse momento. Beleza? Bom dia. Muito bom dia, nosso querido Sidney Filagrana. Muito bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui mais um domingo com vocês, nesse estudo maravilhoso, nesse debate. E hoje é um programa muito especial porque nós vamos compreender qual a importância do véu do esquecimento, ou seja, por que eu não lembro o que eu fiz, o que eu fui, o que eu tive na encarnação passada. Então, hoje a gente vai sair, depois desse programa, nós vamos ter uma nova visão mais enriquecedora e vai aumentar nossa fé ainda em relação a isso. Porque eu, como espírita hoje, lá no comecinho, Zac Neivane e amigos, quando eu comecei a estudar o espiritismo, foi a minha primeira dúvida e a minha primeira questão, mas por quê? Por que esquecemos de vidas passadas? Por que Deus impõe isso para nós? Isso não é injusto? Mas hoje nós vamos aprender e compreender que na realidade é mais uma de tantas provas de amor que Deus tem para com nós. O véu do esquecimento. Exatamente. Nosso querido Luiz Antônio de Piné, toda a família, né? Luiz Antônio, Antônio Luiz, que é nosso afilhado, o Giovanni, o Zeu, a Cida, um beijo muito grande no coração. Obrigado por essa parceria tão especial. Nosso querido Ivonei, Facchini, né? E a Salinha, obrigado, estão conosco, nos assistindo. No capítulo 5, Esquecimento do Passado, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é possível compreender os motivos pela perda de lembrança sobre nossas vidas passadas. As lembranças poderiam, muitas vezes, atrapalhar a atual encarnação do espírito. Espírito somos todos nós, né? Estamos em mais uma existência. Estamos com um corpo físico servindo, né, como instrumento hábil para a nossa evolução, para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento é essa redenção que nos caracteriza como criaturas imortais, criaturas divinas, filhos que estamos aos pouquinhos, né, ou ao pouquinho, retornando ao convívio de nosso Pai. Quanto mais perto de Deus, menos sofrimento. O Espiritismo explica que esse véu nos serve como auxílio para podermos exercitar o amor nas relações sociais e familiares. Bom, só esse tópico daríamos para demandar algumas horas, alguns programas, né? Porque assim, se nós soubéssemos que prejudicamos sobremaneira nosso filho, nossa filha, nós temos hoje 2 espíritos que estão sob a nossa custódia, ou estavam, né? Agora nós estamos sob a custódia deles. Então esses espíritos, o Neto e a Regiane, nasceram sob a nossa proteção, né? Um presente maravilhoso que Deus nos deu. Então assim, se nós soubéssemos que poderíamos tê-los prejudicados, e eu falei sobremaneira, coisa grave no passado, como os receberíamos nesta existência? Se eu, inclusive, prejudiquei não só financeiramente e materialmente, se eu fui o assassino de um deles, ou se eles foram, né? Porque nós somos, vale aqui lembrar que nós estamos na nossa melhor encarnação. Fomos bem piorzinhos do que nós somos hoje. Nosso querido Murilo Machado, do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade de Blumenau, grande amigo nosso, palestrante, sempre conosco aqui também. Beijo, Murilo, bom dia. Grandes amigos, Murilo está dizendo. Obrigado por estar conosco. Então, nós sabemos que hoje esta é a nossa melhor existência. Já tivemos, segundo alguns estudos, 500, 600, 1000 encarnações. Quem de nós se lembra disso, né? Algumas crianças, inclusive, lembram bastante. Nós temos aí Ian Stevenson, que catalogou mais de 2.800 casos de reencarnações de existências passadas, né? Crianças que falavam sobre onde elas viveram, como morreram, como desencarnaram. E ele pesquisou isso a fundo, ele não era nenhum religioso, não. Investigador, cientista. Colocou um livro aqui no Brasil com uns 20 casos de reencarnações anteriores. Então, reencarnação já não é mais nenhuma dúvida para a maioria dos inquilinos do planeta Terra. Nós estamos no planeta Terra, sequer terráqueos nós somos, mas estamos aqui nessa passagem, né, procurando nos burilarmos, nos transformarmos, principalmente interiormente. E temos um corpo físico que Deus nos dá, graças à sua misericórdia, né, ao seu amor por cada um de nós, para que nos aproximemos mais dele. Os amigos espirituais nos dizem que nós só sofremos por causa das nossas imperfeições. Então, aos pouquinhos, vamos corrigindo. Vamos aí, sobrepondo as virtudes. Hoje estamos certamente bem melhores, né, Nivane? Mas, véu do esquecimento. Por que o véu do esquecimento?
Se nós lembrássemos tudo o que a gente já fez em outras existências, Fala um pouquinho mais. nós não suportaríamos a carga, porque podemos, assim, dizer que essa é a nossa melhor encarnação. Já fizemos muitas coisas erradas, mas não por causa que nós éramos maus, mas por causa da nossa ignorância. Isso é, a gente ignorava. Muitos anos atrás, era comum, ofendeu minha honra, matava e se achava aquilo normal, né? Nos séculos passados. E a gente estava lá com certeza. Como que a gente achava aquilo normal, para a época a gente também fez. Por isso que a gente vai, volta, e cada volta nossa abre mais nossa mente, mais esclarecimentos. E com isso, nós ganhamos um corpo novo, né? Ganhamos uma nova existência, uma nova família, um novo local para voltar e com o véu do esquecimento. Só que assim, não significa que a gente não vai lembrar de nada, 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 nada. É só a gente se observar. Muitas vezes vem uns pensamentos estranhos na nossa cabeça. Muitas vezes o impulso nervoso que dá vontade de pular no pescoço de alguém. Algumas tendências nossas, assim, de explosão, de ira. Isso a gente vem trazendo das nossas existências passadas. Então, a gente não pode lembrar ao pé da letra tudo. Mas se a gente começar a se observar, o que eu penso durante o dia? O que eu penso perante uma pessoa que vem me agredir? Eu já quero pular no pescoço dela também? Ou eu já consigo ouvir, respirar, pensar, bom, o problema é dela, não é meu, né? Ela está precisando de ajuda. Então, tudo isso é para a gente se analisar, para a gente pensar. Então, se a gente lembrasse de tudo, nós não conseguiríamos suportar a nossa carga. E a mesma coisa, assim, as pessoas que a gente não ama hoje, nós vamos ter um dia a gente vai amar. Se não é nessa existência, vai ser na outra. Né? O Adão Nonato, como diz mesmo do útero, Zeca, aquela expressão, não amou. Quando sentimos mal por alguém, né, sentimos alguma indiferença, caímos no útero. Isso. Não é bem dessa forma que ele fala, mas assim, né, procuramos alfinetar alguém, soltar petardos que não são tão bons com relação a alguém, Isso. negligenciamos o amor de Deus, fazendo mal a quem quer que seja, caímos no útero. Né? Pra Aí quê? se forma a família. Porque um amor maior entre pai e mãe, mãe e filho. Só que muitas vezes essas reminiscências ficam, não tem muitas vezes pai e filho não se suportam, ou mesmo a mãe. São as reminiscências que vêm do passado. E se a gente não consegue, nessa existência, redimi-las e transformá-las em amor, teremos que retornar até a gente aprender a amar, não é, Cid? Isso mesmo, uma questão de talvez nós não sabemos o que fomos na vida anterior. Tem uma receitinha que a gente pode, pelo menos, saber o que eu sou, que eu conhece-te a ti mesmo. Então, é que nem a Neivane falou no começo. E que a maioria não conhece, assim, nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos ainda. Na verdade, a gente conhece pelo espelho, né? Quando a gente vai se pentear, quando a gente vai se olhar e passar aquela maquiagem, né? Aí a gente se conhece, mas o que eu falo profundo, intimamente, a gente não se conhece. Então, para saber como eu sou, pelo menos, eu tenho que me conhecer. Se eu sou irado, se eu sou nervoso, se eu sou ansioso, se eu sou uma pessoa que carrega muitas mágoas, eu tenho como me conhecer. Isso. Talvez eu não saiba o que eu fiz em vidas passadas, mas se eu observar quais que são as minhas lutas dessa atual existência agora, eu tenho uma pequena noção do que eu andei aprontando, né? Porque se tudo que a gente planta, tudo que a gente semeia, a gente colhe, o que eu estou colhendo hoje é alguma coisa relacionada ao que eu andei aprontando numa vida passada. Então, isso a gente nunca vai saber a certeza, mas assim, a grosso modo, a gente pode ter uma pequena noção. E é fantástico o véu de esquecimento, é realmente uma bênção de Deus, isso porque, como o Zeca falou no começo, os nossos filhos, por exemplo, por que as maiores questões da sociedade, às vezes, são dentro da própria família? Desunião,
desentendimentos, filhos problemáticos, pais problemáticos e todo esse círculo de sofrimentos. Porque muitas vezes Deus, para reconciliar a gente relacionada aos erros passados com outras pessoas, ele nos coloca na mesma família. É um excelente laboratório, né? Isso, e dá o véu do esquecimento. Então, pode ser que talvez meu pai, que eu tenho problemas de convívio, ou minha mãe, ou um irmão, ou um filho, pode ser que sejam questões que a gente traz lá do passado, mas Deus nos coloca junto para nos reconciliarmos. Então, por isso que é importante dentro da família a união, o respeito, a compreensão e principalmente o perdão, para que possamos nos livrar disso. E aí vai entrar depois aquela típica palavra, né, frase de Paulo: um ato de amor cobre a multidão de pecado. É que nem nós três aqui... Simão Pedro. Isso, Simão Pedro, desculpa. Que nem nós três aqui, eu, Zeca e a Neivane, estamos fazendo o programa, a gente participa de várias... da mesma religião, a gente é amigo e tal. Se um dia, num passado, eu fiz algo para o Zeca ou para a Neivane, quando a gente voltar ao plano espiritual, eu vou, como eu conheci a Neivane e o Zeca nessa existência, o bem que a gente se fez, o bem que eles fazem, a harmonia que nós temos, lá, quando eu voltar ao plano espiritual e eu souber que o Zeca andou aprontando comigo há existências atrás, eu não vou mais, já vou superar, porque, pô, o Zeca foi tão bom, tão camarada nessa existência, que aquilo que ele me fez de mal já não tem mais. O perdão já cobriu tudo isso. Então, por isso que um ato de amor, um convívio saudável, cobre a multidão de pecados. Porque quando a gente voltar, é que nem um filho ou um pai. Pô, meu pai, quando eu voltar para casa, quando eu desencarnar, eu vou ver que o meu pai atual, isso é um exemplo que eu estou dando, aprontou de tudo comigo em vidas anteriores, mas, pô, nessa ele foi meu pai, me criou, me sustentou, me deu um lar, me deu estudo, me deu todas as condições para que eu possa me desenvolver no planeta Terra. Isso que vai pesar. Exatamente. Esse último ato de amor dele vai cobrir todo aqueles discussões, aqueles erros nossos do passado. Então, isso também é muito importante, esse ato de amor, sabe? Então, o véu do esquecimento realmente é o amor de Deus para com nós, para que nós possamos sempre recomeçar e ter a chance. Quero mandar um beijão para o nosso querido Lorival Venturi, o Lori, está sempre conosco também, o Flávio Dalmolin, a Genoveva Lemos, a Genu, grande amiga nossa também, estudante da doutrina, Rafael Regis, o Vilcinho Zanello, o Wilson, grande abraço, amigo de longa data, né? Nossa querida Fernanda Brem. Então, tem alguns amigos que estão desfilando na nossa telinha, alguns conseguimos vislumbrar, ou visualizar, né? E colocar o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Queremos agradecer a todos, claro, que nos acompanham nesse momento, porque estamos tecendo, né, uma teia harmoniosa que abre na psicosfera uma clareira muito bonita, que ilumina a todos. Nossa querida Marceline Zermiani, né? Souza Zermiani, lá de Ascurra, né? Também nossa vizinha lá no Morro do Chico, né? Onde eu fui o primeiro bebê que nasceu lá. Né? Então, um beijo grande para todos vocês. Então, assim como o Cid falou, nós temos uma passagem muito linda do André Luiz. André Luiz é o nome usado por Carlos Chagas, né? Que trouxe 13 livros do mundo espiritual. E num deles, ele fala da reencarnação de Segismundo. Segismundo, tentando reencarnar, procurava, através dos mentores, né, dos espíritos construtores, conversar com os seus pais na hora em que eles, pelo sono, se desdobravam e no mundo espiritual, então, faziam reuniões. Só esclarece que desdobrar, para quem não é espírita, né? Então, toda vez que a gente dorme, a nossa alma, que a gente diz, né? O espírito sai do corpo. O espírito não dorme nunca, né? Quem precisa descansar é o corpo. Por isso que muitas vezes a gente tem sonhos que aparentemente você acha que é sonhos com entes queridos. Não, mas é tão vivo. A gente foi visitar mesmo. E muitas vezes lugares não tão bons também a gente foi. Por isso é interessante e importante nos fazermos uma prece antes, pedirmos ao nosso mentor que nos pegue pela mão, nos conduza para uma noite de esclarecimento, de luz, de estudos. Então, Segismundo, procurando reencarnar, pedindo perdão aos seus pais, né?
fazia com que ele sentia uma aversão muito grande. Ele tinha medo quando esse espírito se aproximava nessas reuniões. Até que numa das noites, num dos encontros, Segismundo se ajoelha e beija a mão do seu futuro pai. Né? Isso no mundo espiritual. Como escamas foram se desvencilhando do corpo do pai, que o aceitou então como filho. Mas aí vem uma explicação muito importante. Segismundo, o pai e a mãe participavam de um triângulo amoroso na encarnação anterior. E Segismundo foi assassino do próprio pai. Que até então, claro, não seria seu futuro pai, né? Sabemos que assim é um pouco, falando em breves palavras, meio difícil de explicar. Mas aí está uma coisa, os pais o receberam com amor e carinho, esqueceram aquela situação do passado, pois o amor se torna tão forte, tão grande, que mesmo depois, retornando à parte verdadeira, como o Cid falou, aquilo já não é mais motivo para se desvencilharem, né? Se separarem. Porque tem duas coisas que unem os espíritos, é o ódio e é o amor. Né? O amor, então, quando o ódio se transforma em amor, aí sim que vira em harmonia. É para isso que todos estamos aqui, todos os que nós odiamos hoje, né? É importante ressaltar, serão um dia bem próximos de nós. Talvez caindo no útero da mãe, né? E tendo como pai o algoz do passado. Veja como é importante não lembrarmos do que nós fizemos. Nós falamos e repetimos aqui, esta é a nossa melhor existência. Nós saqueamos, roubamos, matamos, fizemos muito mal ao longo das nossas existências. Contraímos esses débitos no atacado. E Deus, pela reencarnação, permite que saldemos esse débito no varejo em suaves prestações. Chico sempre falou, se nós recebêssemos o peso dos nossos equívocos uma vez só, não suportaríamos. É importante ressaltar que, pela misericórdia de Deus, estamos progredindo a cada existência. Teremos muitas e muitas a fim de corrigirmos as nossas imperfeições. O Cid e a Nivane falaram em se conhecer. Santo Agostinho disse, em 1861, não foi quando ele existia, ele disse, quando eu estava entre vocês, ao recostar minha cabeça no travesseiro, eu passava em revista tudo o que houvera feito naquele dia. Se tinha alguma coisa da qual eu tivesse que me arrepender, de pedir perdão, alguma coisa da qual eu teria que me envergonhar. E ali eu fui me conhecendo. E nos conhecendo, nós começamos então a trabalhar aquelas vicissitudes, aquelas mazelas, as imperfeições. Estamos assim colaborando, né, com o planeta na assimilação de algumas virtudes, que permite que quem esteja ao nosso lado possa também ser levado por um caminho harmonioso de paz e de luz. Isso é reencarnação e a demonstração do amor de Deus é o esquecimento do passado. Se nós soubéssemos hoje que matamos, roubamos, saqueamos, se nós tivéssemos isso vendo na nossa frente o que nós fizemos, teríamos a vida certamente com muita dificuldade. Talvez não suportaríamos ver e sentir o mal que nós fizemos. Mas os amigos espirituais nos dizem que Deus nos concede o que necessitamos. A voz da consciência e as tendências instintivas. Ou seja, através das intuições do inconsciente e das inspirações transmitidas pelos espíritos protetores, temos conteúdo necessários para seguirmos a nossa reencarnação. E ali é importante que Deus não nos deixa sós. Não são só as famílias que se agregam às nossas, à nossa existência, mas também os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, que de momento em momento fazem-nos sentir essa lembrança pela intuição e termos, então, a certeza que o propósito maior desta existência é corrigirmos aquelas dificuldades. Ivane? Isso é muito importante a gente saber, porque a partir do momento que eu sei que essa não é a minha única existência, que eu já vivi muito, a partir do momento que eu sei que, eu não faço mais essa separação, que ele morreu, não está morto, não dá, acabou, isso é trágico, porque daí já pensou, aquela pessoa que a gente sempre amou, nunca mais, né, dizer que acabou, não existe mais nada. Então, a gente tem que ter isso em mente. A vida continua, o que acaba é o corpo. Outro passo, a partir do momento que eu sei que quem parte continua vivendo e continua vivendo só em outra dimensão. O Espiritismo matou a morte. Isso.
Então ele continua vivendo lá em outra dimensão. Fica aquele negócio, a gente tem que perder aquele negócio, aquele medo, fantasma, aquela coisa assombrosa, né? Então, pensar, não, é muito fácil me conectar com as pessoas com quem eu amo. É só fazer uma prece, é só dizer, oi, tudo bom? Pode ver, se vocês começarem falando o que o Cid falou, né? Conheça-te a ti mesmo. Muitas vezes, comece a se observar. Quando vocês estão muito tristes, muito nervosos, vocês vão dormir, sonham com alguém, ou com o pai que já foi, com a mãe, ou com o avô. E nesse sonho vocês estão num lugar legal, nesse sonho, né? Quando vocês levantam, vocês já levantam com outra ideia. Então, é muito importante a gente ter em mente que a vida continua. Sempre. Passamos aqui por vários ciclos, né? Quando chegarmos, alguns não fazem todos os ciclos, porque cada um tem o seu projeto, né? Uns é antes, outros é depois, mas quando chegar a hora de partir, a tarefa aqui momentaneamente terminou, vou para outra dimensão. Mas lá, quando eu voltar, o que acontece? Eu sou recebido para as pessoas com quem eu convivi, com quem eu amei. Claro, se eu tenho mérito no início, porque se eu vivo em turbulência, se eu vivo cheio de ódio, se eu vivo cheio de rancor, eu vou ficar vibrando e eu vou para lugares não tão bons. Não é que é um castigo. Cada um recebe de acordo com aquilo que pensa e sente e faz. É isso que a gente tem que ter em mente. Tudo parte de nós. Se a nossa vida agora não está boa, é porque nós não estamos fazendo ela boa. Estou guardando ódio, estou guardando rancor, eu só falo mal da vida alheia, eu vou colher, volta tudo para mim, porque tudo sai de mim. Falamos isso porque todos nós fizemos isso. Mas esses programas é para isso, para esclarecer. Porque se eu não aprender a amar agora, um dia eu vou ter que aprender a amar. Então vamos começar a aprender agora, nessa existência, não deixar para outras. Não é, Cid? Verdade. Enquanto a Neivane falava, eu estava aqui refletindo sobre a importância. Vamos falar novamente da nossa família, dos círculos de amizade. Nós, né, quando encarnamos, né, com o véu do esquecimento, já é tão difícil, né? A gente discute, às vezes, com familiares e tem todo aquele... Sempre, às vezes, aqueles problemas com vizinhos, enfim. Isso, né, Zeca e Neivane, que a gente não lembra de nada. Verdade. Imagina se lembrasse. Né? Por acaso, não acredito. Imagina se lembrasse que o meu filho hoje foi o meu assassino numa vida passada, a minha mãe de hoje me abandonou numa vida passada, ou eu abandonei, ou eu fui o executor. Então, imagina o que ia ser. Nós nunca, jamais... no nível espiritual que estamos hoje, nós lembrando dessas coisas, nós não temos ainda os ombros para perdoar esse tipo de atitudes. Então, jamais nós iríamos nos reconciliar. Agora, Deus nos coloca o véu de esquecimento, tipo assim, vão e recomecem. Que tudo que vocês se acertar e se amar nessa existência, vai ser que nem a tão formosa e maravilhosa frase, né? Um ato de amor cobre a multidão de pecados. Então, é muito importante nós refletirmos sobre isso e realmente nós, em família, nos círculos de amizade, de vizinho, onde houve desentendimentos, onde tem pessoas com difícil de conviver, prestemos bastante atenção, que são coisas que vêm do passado e nós temos que resolver hoje, na nossa atual existência, para que possamos trilhar novos caminhos mais pacíficos na nossa próxima encarnação. E isso, graças a Deus, não depende de ninguém. Só da gente. Só de nós. Olha outra formidável prova de amor de Deus para com nós. Só depende de nós, não é do outro. Nós não dependemos de outro. Não. Para essas Deus questões, nos deu livre-arbítrio. para essas questões espirituais, depende só de nós. Só de nós. Então nós vamos refletir bem sobre isso e realmente perdoar e seguir em frente, tentar nos reconciliar sempre, que a reconciliação nas situações difíceis é a nossa missão. Exatamente. Nessa atual encarnação, uma das missões, né? Voltaremos a falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Vamos ouvir uma música, um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais e retornamos ao nosso bate-papo sobre o véu do esquecimento. A maior demonstração do amor, claro, além da reencarnação, né?
de Deus nosso Pai. Tadeu grava, deve ser de longe, né? Bom dia, Tadeu. É um prazer. Nós somos aqui de Rodeio. Deve ser de longe. Um parente aí, né, Zeca? Perdido pelo mundo. Tadeu grava. Muito bom dia. Vamos ver essa música tão especial. Tudo é amor. Grupo Arte Nascente. Grupo GAN. Tadeu grava. Muito bom dia. Obrigado por estar conosco. Que tantas mazelas, diferenças entre nós. Obrigada. Se Deus é tão perfeito. Deus abençoe também, Tadeu. Obrigado por estar conosco. Muita luz para todos que desfilaram na nossa telinha, né? Pequenininha, então eles não conseguem ver de vez em quando. Nosso agradecimento. Universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras. Sem fim. Que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer Nascer, viver, morrer, renascer sempre, né? E progredindo sempre, tal é a lei. É a Rita lá. Bom dia. Rita Duarte também conosco. Obrigado. que se foram, vivem felizes perto de nós. Tudo é amor. Até mesmo a dor. A dor é por nossa conta, né? Mas a gente aprende. Ou pelo amor ou pela dor. Resignação também é uma grande virtude. Se não maior, né? Mariette Sardanha também conosco. Muito bom dia. A Neuza Pereira, bom dia, Neuza. Valeu, Neuza. Ninguém foge de si mesmo. Vamos ouvir de novo. Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim. Que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Abaixa um pouco. Crentina, bom dia. É Zeca? Bom dia. Não, Neuza. ainda não chegaram. Tenham um Tá bom, ótimo querida? dia a todos. Tá, tá. Então, enquanto temos um tempinho ali, vai dar uma baixadinha mais ali nas propagandas, né? Então, assim, para muitos, talvez estejam pensando, essas pessoas são loucas, né?
falar que a gente viveu um monte, falar que, né, que a gente imagina, um inimigo vai voltar para nós, podem pensar assim, mas aos poucos comecem a se observar. Por que será que eu estou... Porque na nossa vida não existe o acaso. Por que será que muitas coisas vão se repetindo? Muitas dores, muitos sofrimentos. Mas tu sempre sofrendo da mesma coisa, mas tu sempre está voltando. Porque você está alimentando. Porque você não está perdoando. Porque não só você, nós não estamos deixando ir. Então, reflitam. E hoje em dia, a ciência está cada vez mais próxima. Se vocês procurarem na internet, tem vários, mesmo hoje na atualidade, várias crianças que falam detalhadamente de existências anteriores, ou que foram, que não é daí muito tempo, tem até comprovações, fala assim do que morreram, onde viveram. É bem fácil hoje para comprovar isso. É só pesquisar. E quem faz essas pesquisas são pessoas sérias. Muitas delas nem têm religião. Mas a reencarnação já não é mais dúvida para a maior parte da população encarnada, né? O que nós estamos querendo mostrar é que o porquê de não lembrarmos das existências anteriores. Isso. Será que é bom para nós? Será que não é? Né? Pelo que falamos até agora, eu acho que é a maior misericórdia, a maior demonstração do amor do Criador por cada um de nós. Porque, como falamos antes, se lembrássemos, certamente estaríamos nos culpando. E o sentimento de culpa é um grande entrave para a nossa evolução, para o nosso burilamento. É um sentimento que ele estanca as possibilidades de reconstrução. Porque nós ficamos lembrando muito algumas coisas que fizemos nessa existência. Eu não vou falar nem de assassinatos, vamos falar uma coisa, às vezes um acidente de carro, que batemos embriagado, matamos uma família inteira, né? Tem coisa mais triste? Então isso, a consciência acorda e começa a cobrar dia após dia. Então, a desencarnação é um grande fator para a expansão da nossa possibilidade como criatura divina. Aconteceu, não era inevitável, né? Poderíamos ter evitado aquilo lá, era evitável, poderíamos ter evitado, né? Mas nós não tínhamos acordado naquele momento para essa possibilidade. Aconteceu. Aquela família talvez, e não somos insensíveis, né? Provavelmente tinha que passar por uma situação parecida com aquela, provavelmente, né? Mas o importante é que a morte não existe. Então algumas cenas do nosso dia a dia são colocadas à nossa frente justamente para justificar o que nós fizemos de errado, equivocados no passado. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Retornamos para mais um bloco. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Bem, nós sempre começamos o segundo bloco com uma mensagem do Divaldo Pereira Franco. Não será diferente hoje. Vamos ouvi-lo. Meditação. Reserva-te alguns minutos para a meditação antes de tomares atitude, de assumires compromissos. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te e a ti cabe solucioná-los. Transferir responsabilidades para os outros é fugir ao dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpes os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcançam. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas. Sabe, Antônio Laudo conosco. Bom dia. Próprio estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia, aprenderás a te encontrares se o intentares sempre. Um dia
É valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidade para elevação pessoal. Ganha a cada momento, fazendo uma após a outra cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que, arrependido, não venhas a meditar só depois. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Algo que ele falou que é interessante, né? Os teus problemas, né? Os nossos problemas pertencem a nós, não é dos outros. E muitas vezes a gente coloca a culpa no outro, né? Que a gente não dá conta de solucionar alguns conflitos internos, daí a gente culpa o marido, daí a gente culpa o filho, daí culpa a filha. E tudo isso gera um grande tumulto dentro do nosso lar. Então, aprendendo a se conhecer, a ver, por exemplo, se eu sei que eu tenho o pavio curto, que eu sou nervosa, que eu sou ansiosa, quando que chega em casa meu marido, que muitas vezes nervoso porque o dia não foi tão bom, eu pego, saio, vou vibrar, vou orar, ou vice-versa, né? Porque isso provavelmente é algo que eu estou levando de outras vidas. Mas o que eu estou fazendo na atual para melhorar, para não repetir? Para não repetir, para não repetir, e cada vez ficar pior. Porque quando a gente não consegue se enxergar, e só enxergar o problema do outro, eu sei porque eu falo por mim, muitos anos, muitas coisas que eu não gostava em mim, dizia, não, eu colocava a culpa no Zeca, né? Então, a gente colocava a culpa um no outro, ficava brigando por coisas bobas. Hoje em dia, a gente sabe direitinho, né? Claro que de vez em quando a gente ainda somos seres humanos, muitas coisas que a gente tem para rever, mas hoje a gente já começa, a gente se olha, opa, calma, não é bem assim, né? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, para a gente não repetir o que a gente já fez. Tem muito mais coisas envolvidas no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Nosso querido Dani e a Letícia lá em Blumenau, sempre conosco, beijo grande. Maria Ferrer, também o Silmar Graibin, né? Muita luz no coração de todos vocês. Obrigado por essa parceria tão especial. Mas nós temos o véu do esquecimento. Será que vamos viver no esquecimento para a vida toda? Não vamos falar nem da existência, porque nós estamos tendo aqui uma existência. Tivemos 500, 600 mil, como eu falei antes, teremos outras tantas, a fim de que nos aperfeiçoemos. E perfeição, aperfeiçoamento é redenção. Redenção é aproximação com o Pai. Pertinho do Pai, menos sofrimento. Até sermos anjos, né, Nosso Zeca? querido Delcio É uma Pizeta. caminhada. Valeu, Delcio. Beijo grande no teu coração, de toda a família. Então, assim, é importante lembrarmos que o esquecimento do passado ocorre apenas durante a vida corpórea, ou a nossa existência. Ao desencarnarmos e voltarmos à vida espiritual, readquirimos a lembrança do passado. É claro que é gradativa. Nós vamos desencarnar hoje e amanhã lembrar de tudo que fizemos. Também não teríamos suporte para isso. É gradativo, é aos poucos. Mas lembraremos de todas, principalmente as que são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Porque se desencarnarmos hoje, vocês que estão nos vendo agora, nós não seremos nem anjos, nem os demônios. Continuaremos a ser o que nós somos. Né? Nosso querido Dani dizendo bom dia, um ótimo domingo a todos. São sábias as palavras de vocês, legal. Valeu, Dani. Valeu, Letícia. Beijo grande. Né? Portanto, não há necessidade alguma de ficar ansioso por lembranças que podem prejudicar o processo da nossa reencarnação. O que lhe for servir, a espiritualidade superior tomará as providências devidas. Confie em Deus e ore para que possa ter a sabedoria de escutar os amigos, principalmente os amigos espirituais, o nosso mentor, e seguir o melhor caminho rumo à evolução. Por isso que não é importante lembrarmos o que nós fomos. Alguns, claro, têm alguns estudos sobre as terapias de vidas passadas, né, que às vezes encontram lá numa das existências a origem de algum dos males que temos no presente. Mas tem que ser coisa muito, muito bem preparado, porque podem também ocasionar um retrocesso.
como eu falei antes, como nós falamos, né? Se nós tivermos certeza que eu fui o assassino do meu filho, como é que eu me sentiria hoje? Teria coragem de encará-lo? Né? Como é que seria essa relação daqui para frente? Ou da minha esposa, ou do marido, né? Porque muitas famílias hoje estão aí ajustadas justamente por causa do véu do esquecimento. E aí o amor é tão forte. O Cid falou, a Neivane falou, o amor é tão forte, né, que aquela lembrança do passado não fará mais efeito nenhum. Isso é amor, isso é Deus nas nossas vidas. Isso é a presença da sabedoria, colocando os pingos nos is e direcionando as nossas atividades para que também possamos ser pequenas luzes na vida das pessoas. O Dani e a Letícia estão esperando o bebê, não sei se já nasceu, né? Então imagina a responsabilidade que eles têm, né? Filhos que vêm com algumas limitações, algumas dificuldades. Aí os pais são escolhidos com mais amor e carinho mesmo, porque esse espírito que vem com algumas limitações precisa de mais amor e de carinho. Nosso Darley Rodrigues Alves, também conosco. Cid. E sempre lembrando que nós temos que confiar em Deus. A resignação, Pai, né? A resignação. Porque se lembrar do passado fosse bom, nós lembraríamos. Exatamente. Ele não nos permite por algo a mais, que muitos de nós não compreendíamos antes desse estudo, né? Eu acho que agora a gente tem uma pequena noção de como é importante o véu de esquecimento. Porque nós falamos sempre, né? Se nós tivéssemos feito algo ao filho, ao pai, mas vamos na mão reversa agora, se eles tivessem feito algo a mim, né? Se meu filho tivesse sido meu algoz, será que eu ia... Olha o caso do Segismundo. Eu ia aceitar ele como filho? Então essas também são as questões, né? Então olha a importância do véu de esquecimento e confiar mais em Deus, né? E como a Neivane falou agora há pouco também dos nossos dias turbulentos, e às vezes a gente... eu sempre brinco assim com os colegas, brinco em casa também, que é uma brincadeira, mas com fundo verídico. Quando a gente está naquele dia que nada dá certo, tudo parece que está virado e coisa, demos um tempinho para nós, como disse o Divaldo também, né? Sim. Meditação. Vamos meditar, refletir. Olha de noite, abre a tua janela e olha aquele mundaréu de estrelas, né? Isso. E daí pensa Coisas assim, simples. isso aí não é meu, mas eu sou filho do dono. Então, sabe o que eu quero dizer? Que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Tudo isso é nosso, a gente tem que utilizar para o nosso bem. E nós somos tão pequenos para ficar guardando ódios. Perdão, nós somos tão grandes para ficar guardando ódio, rancor, intriguinhas, sofrer uma vida inteira por causa de bobeira. Nós somos muito mais que isso. Se dá valor também não pelo orgulho e pela vaidade. Eu digo de sermos filhos de Deus. Nós somos importantes, sabe? Então, será que vale a pena odiar alguém a vida toda? Será que vale a pena uma mágoa? Vale a pena um estresse que nos tira sono, que nos tira a saúde? Nos deixa doente, perturbados, será que isso infelizes. vale a pena? Então, olhemos para fora hoje mesmo, talvez o sol não apareça, mas amanhã vai. Se hoje ou depois da manhã vai aparecer o sol. Isso. Olha para fora e diz, olha... Eu não sou dono, não está escriturado isso no meu nome, mas eu sou filho do dono, eu sou herdeiro de tudo isso. E a maior verdade, sabe? Mesmo porque o que nós podemos dar para Deus? É a nossa melhor, é só isso que Ele quer. Nossa querida Marileia, né, o Josi e a Marisa também conosco, um beijo grande no coração de todos vocês. Obrigado por essa parceria. Sempre falamos que os corações unidos no ideal de aprender abre uma clareira na psicosfera, assim faz a oração. Raios de luz tocam o nosso coração, nossa mente se expandem de um jeito. Por isso que se tivéssemos mais grupos, né, estudando, né, direcionando suas atividades para o bem e para o amor, o mundo já seria de regeneração. Estamos nesse processo. Já foi um planeta primitivo, estamos passando agora um processo de provas e expiações para a regeneração, então a felicidade ainda não é deste mundo, né? Um domingo abençoado para todos, Isa Marileia, para todos nós. É isso aí. Só que a partir do momento que todos tiverem consciência que estamos aqui para evoluir, que as pessoas, que nós seres humanos deixar o nosso coração mais doce, o mal perderá força. E então sim estaremos no mundo regenerado, onde o bem prevalecerá. Isso. Por que ainda tem tantas injustiças? Porque os seres humanos ainda pensam em si. Ódio, ganância, poder é o que
enjaula o ser humano, o que faz a separação, muitas separações, muitas vezes de religiões, onde que cada um devia respeitar a religião de cada um, o que é importante, porque Jesus veio trazer a religião do amor, e todas as religiões levam para o amor, só nós temos que entender isso, nós seres humanos. Nosso querido Chico falava, porque nós falamos assim que nós prejudicanos podemos ter, às vezes, assassinado o próprio filho, eles terem feito o contrário. Mas nós falamos também que o Chico Xavier lembra que ele disse que viu muitos espíritos que tiveram funções públicas, né, aqui na Terra, numa situação muito lastimável no mundo espiritual. Essa é a semeadura. Então, assim, nós matamos pelo desvio de dinheiro para a saúde, né, para o transporte, para a educação. Então, nosso cuidado com relação a isso. Os amigos, o Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais, podemos ter algumas revelações sobre as nossas... sobre as nossas existências anteriores? E os amigos espirituais respondem, nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Perdão. Algumas pessoas, outra pergunta, creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Algumas vezes é real, eles respondem, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? E a resposta, sim. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Uma outra questão. Nós estamos quase no finalzinho. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? E a resposta, sem dúvida e até certo ponto. Mas é necessário ter em conta a melhora que se pode ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Muito obrigada, Marileia. Eu também amo você. Temos muitos amigos, né, espalhados por todos os lados. E é muito bom quando a gente reencontra. E é isso mesmo, né, pessoal? Então, vamos aproveitar cada instante da nossa existência aqui para amar, para perdoar, para compreender. Vamos deixar rancores, é um processo lento, rancores de lado, se quisermos ser felizes, certo? Sidney. É isso aí, pessoal. Então, foi um prazer, mais uma vez, mais esse domingo, reflexivo e importante. Nós convidamos todos vocês e nós mesmos a refletir bastante sobre isso. Então, não nos preocupemos com o passado e sim com o de agora em diante. Sempre nos aproximando mais de Deus, nos momentos difíceis, lembrar sempre da oração, o Evangelho no lar. Então, é isso que nos fortalece, que nos traz força e coragem. E confiar mais em Deus, porque Ele só propõe, só nos dá o melhor para nós. Nós talvez vemos a maneira dele agir conosco como uma desgraça, como um sofrimento, mas na realidade, analisando a imortalidade, que nós somos espíritos imortais, faz sentido porque nos fortalece e tudo que nós sofremos hoje, nós vamos colher os bons frutos do amanhã, se formos resignados e irmos à luta. Beleza, gente? Forte abraço. E um abençoado domingo a todos. Muito obrigado. Eu quero encerrar agradecendo então ao Sidney e a Neivane por essa participação tão especial. E num comentário de Allan Kardec ele fala assim, concluamos, portanto, que tudo quanto Deus fez é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. Porque, afinal de contas, tudo é para o nosso bem e, através do seu amor, estamos aqui exercitando essa possibilidade de nos redimirmos, primeiramente pela instrução, aprendendo, colocando na nossa mente alguma coisa nova para sermos pequenas luzes na vida de quem nos rodeia. O nosso beijo grande, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Vamos ouvir uma música. Vocês ficam daqui a pouquinho com o programa
Rádio Itália, o melhor programa italiano no Brasil, nosso Tony Tais, o Felício Moser. Eu acho que hoje é o Gabão nas Picapes. E nós voltamos ao meio-dia com o programa Buenas, tio, o gauchão da Trentina FM. Muita paz, muita luz no seu coração. Então... O Valdeci Miguel, obrigado por estar conosco. Como é que nós estamos? Como nós estamos? Cheios de alegria. Obrigado, muita paz, muita luz hoje. Beijo grande para todos. Tchau. Que Deus abençoe a todos vocês também. Compartilhem esse programa, escutem novamente, vai estar no YouTube. Tchau. Valeu, gente. Abraço. Muito linda essa música. Opa. Jovem Galileu. Tchau. Até daqui a pouco. Um jovem Galileu. Quer que eu leve um lixo? Obrigado, senhor. Imaginar que alguém pudesse amar. Uma frasezinha de Allan Kardec. Cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. O que estamos fazendo para melhorar, para progredir, para ressaltar as belezas da nossa criação, criaturas divinas, cidadãos do universo. Beijo muito grande, Ofélia Grava, Ana e Dedir Cestari também. Beijo grande para todos vocês. Muito obrigada, muita luz, muita paz. E todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Bom dia, Felício. Tchau, pessoal. Eita, você é pessoa. Estamos gravando ele aqui. Tá gravando, vai lá. Manda um bom dia aqui, Felício. Foi não. Pessoal do Rádio Itália chegando aí. Pode continuar acompanhando a programação através de trentinafm.com.br. Nosso sonhão, nosso Buongiorno, Kim pessoal. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. beijo grande.